tarde a todos e a todas. Estamos aqui para mais um diálogo e na nossa aula de hoje nós vamos dar continuidade falando aí acerca da lei Berenice Piana, certo? Dos benefícios que essa lei ela traz aí no contexto da trajetória de lutas, certo? Acerca dos direitos das pessoas com deficiência, certo? Então, nós vamos falar um pouco mais acerca desses direitos da pessoa com TEA, com autismo, certo? E para iniciarmos esse diálogo, nós iremos assistir a um vídeo curto de 2 minutos e pouco, e nesse vídeo vai ser falado aí um pouco sobre a CIP-TEA, que é a Carteira de Identificação das pessoas com transtorno do espectro autista. Então, após o vídeo, nós daremos continuidade ao nosso diálogo, certo? E uma ótima opção, uma ótima ação do bem é a Carteira de Identificação do Autista. O documento vai assegurar direitos constitucionais e o Estado ainda vai conseguir fazer o censo inédito sobre o número de pessoas autistas aqui em Goiás. Goiás será o primeiro estado a emitir a carteira de identificação do autista. A Tatiana é mãe do Theo, que tem autismo, e também lutava por esse direito há muitos anos. É importante dizer que o Brasil inteiro, desde 2013, todas as partes do Brasil têm essa ânsia pela carteira de identificação do autista. No estado de Goiás mesmo, não era só a OAB que pretendia lutar por essa política pública, mas também outras entidades também estavam aí tentando, mas felizmente a gente conseguiu, e com a ajuda da Secretaria Cidadã, em especial da secretária Leda Borges, a gente conseguiu implementar essa política pública. O documento será emitido a partir do próximo ano. Ele será gratuito. Essa carteirinha ela vai necessitar de um laudo médico, de uma equipe multiprofissional, e alguns documentos que nós vamos fazer essa divulgação. Atualmente não há estatísticas do número de pessoas com autismo no Brasil. Apenas uma estimativa de cerca de 2 milhões de autistas em todo o país. A documentação vai ajudar na identificação e também na elaboração de políticas sociais para esse público. Nós vamos criar um banco de dados onde nós teremos condição de catalogar aí por sexo, por idade, por município, a fim de ter dados para as novas políticas sociais voltadas para o segmento. Além das políticas públicas, o documento ajuda ainda no enfrentamento do preconceito e discriminação de pessoas autistas. A Tatiana mesmo já teve que passar por algumas situações por causa da doença do filho. Assim que eu soube do diagnóstico do Theo, eu fui procurar a escola, ele tinha 1 ano e meio de idade. Eu tive negativas quando eu disse que ele era autista, né? E assim como eu passei por isso, várias pessoas passam por isso o tempo inteiro. A gente está aí na luta para conseguir de tudo para defender os direitos desse público tão peculiar. E uma ótima opção, uma ótima ação do bem é a Carteira de Identificação do Autista. O documento vai assegurar direitos constitucionais e o Estado ainda vai conseguir fazer o censo inédito sobre o número de pessoas autistas aqui em Goiás. Certo, gente. Então, como vocês puderam assistir ao vídeo, o estado de Goiás foi o primeiro estado a emitir a CIP-TEA, que é a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Certo, gente? Então, importante frisar que a CIP-TEA, ela foi criada, certo? Por meio dessa lei de número 13.977, de 8 de janeiro de 2020. Então, essa lei, ela é denominada Lei Romeu Mion, em homenagem ao filho do apresentador Marcos Mion, certo? Que também é autista, certo, gente? Então, essa lei de número 13.977, ela altera a própria Lei Berenice Piana, certo? E vem aí, então, trazer mais esse avanço, certo? Mais essa conquista em prol dos direitos das pessoas com deficiência, certo? Então, a CIP-TEA, ela é criada, certo? Essa lei, ela cria a carteira de identificação
da pessoa com transtorno do espectro autista, com vistas a garantir atenção integral, pronto atendimento e prioridade no atendimento e no acesso aos serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social. Então, é muito importante frisar que, através da CIPTEA, certo? Através dessa carteira de identificação, vai possibilitar as pessoas com deficiência, certo? Incluindo os autistas, que também são considerados pessoas com deficiência, a terem acessos, certo? A serviços na área da saúde, na área da educação e na área da assistência social. Então, e esses serviços, a própria lei ressalta aqui, não é somente o acesso aos serviços públicos, certo? Mas também aos serviços dos setores privados, certo? Então, tamanha é a importância, certo, dessa carteirinha, desse documento de identificação em todo o território nacional, válido em todo o território nacional, certo? Por quê? Porque ele vai possibilitar o acesso, vai possibilitar, né, a inclusão, certo, gente? Vai possibilitar aí o exercício da cidadania, certo? Por parte das pessoas autistas. Certo, gente? Então, é muito importante esse documento de identificação para o acesso a esses serviços na área da saúde, da educação e da assistência social. E aí, nesse contexto, a CIPTEA é muito importante frisar qual órgão vai ser responsável, quais órgãos são responsáveis aí por conta dessa expedição desse documento, certo? Então, os órgãos responsáveis pela execução da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Então, esses órgãos de proteção, certo, que vão compor aí a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, serão os responsáveis por expedir esse documento. Aqui no nosso estado do Pará, como nós já estudamos um pouco sobre isso em outros módulos, o CEPEA, que é o Centro voltado aí para o atendimento, né, das pessoas com transtorno do espectro autista, também vai ser aí responsável por emitir esse documento, essa carteira de identificação no nosso estado do Pará, certo? Como solicitar, né? Como eu vou encaminhar, vou orientar as famílias, certo, responsável por o meu aluno que é autista, como ele solicitar esse documento, que documentos ele precisa ter em mãos para a solicitação desse documento. Então, essa carteira de identificação, ela vai ser solicitada mediante o requerimento, certo, acompanhado de relatório médico, certo? Nesse relatório médico deve ter a indicação do Código de Classificação e Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, ou seja, tem que ter o laudo médico, certo, com o CID, certo, por parte do profissional da área da saúde. Então, é um documento, né, o laudo, que vai aí comprovar que aquele sujeito, certo, ele possui alguma deficiência, certo, gente? Que comprove, então, aí que ele tem direito à emissão da carteira de identificação. No caso, vai compor lá, o laudo médico vai comprovar, né, que ele foi diagnosticado com autismo e por isso ele tem direito à emissão da carteira de identificação, da CIPTEA. Certo, gente? Então, essa carteira, antes de nós falarmos do BPC, gente, a carteira, a CIPTEA, nem todos os estados do território brasileiro já trabalham nessa perspectiva de emitirem essa carteira, que é a CIPTEA. Por conta da própria pandemia, né, muitos estados, os órgãos de proteção aí, relacionados aos direitos das pessoas com deficiência, das pessoas com autismo, certo? Então, a pandemia, nós sabemos que ela paralisou vários setores, certo? Então, muitos estados ainda não estão trabalhando nessa perspectiva de emitirem a CIPTEA, certo? Então, ela ainda não é um documento válido em todo o território nacional, certo, gente? Por conta desses estados que ainda não emitem.
certo? Os estados que não emitem SPTEA, eles emitem um documento similar, é uma carteira que contém alguns dados, certo, da pessoa com deficiência, mas não é considerada a carteira de identificação válida em todo o território nacional. Somente alguns estados já emitem essa carteira, né? Como foi o estado de Goiás, que foi o primeiro estado, o nosso estado do Pará, né, vai iniciar aí esse processo também de emissão da carteira de identificação, porque ela é muito válida, não somente para a garantia e efetivação dos direitos das pessoas com autismo, mas também porque ela vai contribuir para que cada estado, né, ele possa compor a sua base de dados junto ao território nacional, né, certo? E os órgãos responsáveis pela execução de políticas públicas, pela proteção às pessoas autistas e a efetivação de leis, criação de políticas públicas, certo? Legalização de direitos, é fundamental que cada estado ele tenha essa sua base de dados, certo, gente? Quer seja por sexo, por faixa etária, né? Por classe econômica, né? Então, essa base de dados ela é fundamental, né, para o acompanhamento também do crescimento aí populacional relacionada às pessoas com autismo na sociedade e a continuidade nesses serviços voltados para a área da saúde, da educação e da assistência social, que vão contribuir para o desenvolvimento pleno desses sujeitos, certo? A carteira de identificação, a CIP-TEA, deixa eu voltar aqui um pouquinho, ela tem a validade de 5 anos, ela é válida por 5 anos, e a cada período, né, de 5 anos, ela deve ser renovada, certo? Ela não é obrigatório, certo, a sua emissão. Aquelas famílias que quiserem solicitar, podem solicitar, e as que não quiserem também, certo? Não é obrigatório, tá? Fica a cargo das famílias quererem ou não aderir a esse documento. Mas nós estamos reforçando, e é importante você, educador, ter claro a importância desse documento na hora de você conscientizar, dialogar com o pai, uma mãe, o responsável de uma criança autista, certo? A orientar ele a emitir esse documento para estabelecer, certo? E efetivar os direitos dessa criança, desse adolescente, desse sujeito, certo? Através desse documento de grande relevância. E aí, nós vamos falar agora um pouco sobre o benefício de prestação continuada, o BPC, certo? O BPC, ele vai compor aí uma das formas de serviços no campo da área da assistência social, certo, gente? E vai compor o LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Ou seja, o BPC é mais um benefício no campo da assistência social, voltado aí, certo, para as famílias também inseridas no CAD único, cadastradas no CAD único, certo? Então, o BPC, ele é a garantia de um salário mínimo mensal, certo? Que atualmente o salário mínimo está 1.100, certo? Aqui no Brasil. A pessoa com deficiência que comprove não possui meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família. Ou seja, eu tenho um aluno, certo, com deficiência, um aluno autista, e a família desse aluno, ela é pertencente, certo, às famílias consideradas de baixa renda, certo? O pai, a mãe, às vezes não tem um trabalho fixo, certo? Às vezes tem uma renda mínima inferior a um salário mínimo, certo? Então, é uma família que não tem como se manter, muitas das vezes, né, gente? E aquele sujeito também, ele não possui formas também de se autossustentar, certo, gente? Nem ele, nem a sua família, nem os seus responsáveis. Então, ele está inserido, certo, numa família de baixa renda e, portanto, ele tem direito aí a realizar o cadastro para solicitar esse benefício, certo? Que é o BPC. Para ter direito ao BPC, é necessário que a renda por pessoa do grupo familiar seja menor que 1/4 do salário mínimo, certo, gente? Então, 1/4 do salário mínimo, já que o salário mínimo é 1.100, né, vai dar R$275, né, gente? Então, tem que compor essa base de cálculo para ter direito também ao benefício.
Por se tratar de um benefício assistencial, não é necessário ter contribuído para o INSS para ter direito a ele. Ou seja, às vezes surgem essas dúvidas, né? Ah, será que eu preciso contribuir, né? O pai, a mãe ter contribuído com o INSS? Ou a própria pessoa com deficiência ter contribuído? Não, não é preciso ter contribuído para o INSS, já que se trata de um benefício assistencial, certo, gente? Uma forma de assistência, uma forma do Estado, do governo, da sociedade, né? Promover políticas públicas, promover meios para que essas famílias tenham como arcar com os custos relacionados ao tratamento, aos medicamentos, certo, gente? E a própria questão educacional, certo? Então, é nesse sentido que esse benefício ele vem contribuir. Importante frisar também que o BPC ele não gera pensão por morte, certo? E também ele não paga, né, o 13º salário, tá bom? Então, é importante também aí essas informações. Então, para a pessoa com deficiência solicitar e ter direito ao BPC, certo? Qualquer idade, qualquer pessoa com deficiência, dentro de qualquer faixa etária, tem direito ao BPC, certo, gente? Então, desde que apresentem impedimento de longo prazo, né? O mínimo de 2 anos, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, aqui, esse tópico, né? Ele vem estar relacionado às pessoas que são consideradas pessoas com deficiência, que são aquelas que têm natureza, né, de impedimento a longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que são consideradas aí as pessoas com deficiências. E, no caso, os autistas, as pessoas com autismo, elas se enquadram, né, dentro desse perfil de pessoas consideradas pessoas com deficiência, inclusive para todos os efeitos legais, certo? E nós estamos falando de direitos, de políticas públicas, de exercício da cidadania, certo? Por parte dessas pessoas no que concerne ao seu desenvolvimento pleno, social, afetivo, físico, cognitivo, certo? Então, aqui, né, nesse próximo tópico, nós vamos falar como solicitar, né? Como as famílias podem solicitar o BPC. Então, para solicitar, é importante, o primeiro passo é ter o cadastro, né, no CAD único. E para que as famílias possam se cadastrar no CAD único, certo? Ela precisa, né, se deslocar até um CRAS próximo de sua residência, certo? E lá no CRAS ela vai informar que quer solicitar o BPC, né, por conta que seu filho ele tem essa deficiência, certo? A família é considerada de baixa renda, e aí vai ser solicitados os documentos necessários para o cadastro. Quem já tem o cadastro no CAD único, certo? Precisa estar atento para verificar se esse cadastro ele está ativo, ele está atualizado, porque a atualização ela ocorre a cada 2 anos, certo? Então, tem que estar com o cadastro atualizado para a solicitação desse benefício, que é o BPC. Certo, gente? Essa solicitação também pode ser feita através do próprio aplicativo, né, o Meu INSS, certo? Para quem já tem um cadastro no CAD único, baixa esse aplicativo, o Meu INSS, e pode solicitar através do aplicativo também. Mas é fundamental, primeiramente, ter o cadastro no CAD único. Então, se não tiver o cadastro, vai ter que ir até o CRAS, aquela família, certo? Fazer o cadastro no CAD único para, posteriormente, solicitar o benefício no próprio CRAS ou através do aplicativo Meu INSS, certo? Documentos que poderão ser solicitados, certo? Pelo INSS. A procuração ou termo de representação legal, documento de identificação com foto e CPF do procurador ou representante, se houver, documentos que comprovem a deficiência, certo, gente? O laudo médico com o CID, certo? Pelo profissional da área da saúde, competente para isso, né? E também poderão ser solicitados outros documentos para atualização do cadastro, daquelas famílias que já possuem cadastro, certo? E como nós havíamos falado, né? Para quem já tem esse CAD único,
já vai fazer só a solicitação do BPC. Quem ainda não tem o CAD único, primeiramente tem que fazer o cadastro no CAD único, ver se enquadra nesse perfil de família baixa renda, e aí, posteriormente, faz a solicitação do benefício, tá? Então, mais uma vez, importante frisar que BPC, ele é um benefício fundamental para o tratamento, né, voltado para a saúde, para a educação, certo? Para o tratamento e acompanhamento das pessoas com autismo, certo? Em prol ao seu desenvolvimento. Assim também como a CIP-TEA, que é um documento de identificação fundamental para o acesso a esses direitos, certo, gente? Então, a CIP-TEA, ela era um documento completo, que vem o nome da pessoa, né, que tem o autismo, no caso, o nome dos seus pais, a filiação, o endereço, e-mail, contato, tipo sanguíneo. Então, é um documento completo, que aqueles estados que já estão emitindo é válido em todo o território nacional. Então, é muito importante termos essas informações, encaminharmos as famílias no momento adequado, certo? Saber orientar, saber encaminhar para a efetivação dessas políticas públicas e desses direitos, certo? Em prol ao desenvolvimento dessas pessoas, certo, gente? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima. Forte abraço a todos.